E aí, galera, tranquilo? Bora continuar aqui com as aulas de R. Agora falar um pouco sobre vetores, né? Então, vamos lá. Por exemplo, se eu quisesse armazenar mais de um dado, vamos considerar, sei lá, tipo, quantidade de vitórias que um jogador de algum jogo teve, sei lá, Street Fighter, sei lá, em determinados dias. Vamos considerar que ele teve um campeonato de 5 dias, ok? E eu vou precisar guardar esses dados. Então, se eu fosse para colocar, eu teria que colocar, sei lá, segunda recebe 5, terça recebe 4, quarta tenho uma vitória, quinta 6, sexta 2, por exemplo. Imagina que eu tivesse que fazer isso daí toda vez que eu precisasse pegar um determinado dado, né? Então, se eu tenho uma sequência de informações, eu preciso colocar elas em um local único, fechado, especial. Se eu tiver que colocar em várias variáveis, não vai dar certo. Pelo menos até dá, mas é de uma forma muito mais complexa do que, por exemplo, usar vetores. Como que eu posso criar vetor? Criando vetores. Eu crio o vetor com a função C. Como assim a função C? Por exemplo, se eu quisesse criar esses mesmos, eu considerando segunda até sexta, eu poderia colocar assim, ó, segunda 5, terça, quarta, quinta, sexta. E é lógico que eu tenho que colocar em alguma variável. Obrigatoriamente, né? Porque senão ele simplesmente só exibe. Ó, se eu chamar agora vitórias, eu tenho o nosso dado, né? Tem esse pequeno detalhe. Pequeno detalhe não, né? Na verdade, você consegue agrupar vários dados, né? Em forma de um vetor. Só que, por exemplo, a partir do momento que eu tenho um vetor, por exemplo, vitórias. Eu quero pegar só o primeiro. Então, deixa eu já colocar aqui. Se eu quiser retornar ele inteiro, retorna o vetor inteiro. Agora, se eu quiser pegar só um espaço dele, eu quiser pegar só um pedaço, por exemplo, eu quero pegar só o de terça-feira. Vitórias 2. Mas espera aí. Eu vi em outras linguagens, como por exemplo Java, PHP, que um vetor ele começa a partir do zero. Vamos ver, se eu estiver colocando o número 2, eu vou estar pegando a quarta-feira. Olha aí, ó. O R não. O vetor do R, endereço de vetores no R começam pelo 1. Ao contrário do Java, ao contrário de PHP, ao contrário de C, outras linguagens, o vetor ele começa pelo 1. Agora, por exemplo, só uma questão de curiosidade. Se eu digitasse, por exemplo, se eu tivesse uma variável escrito x, beleza? O nome dela é x, e eu colocar, sei lá, o valor 90, ok? Eu tenho a variável agora declarada com o valor 90. O que acontece se eu digitar isso daqui? O que acontece? Vou executar. Olha aí, valor 90. Se eu colocar o número 2, ele vai reclamar, por exemplo. Eu coloquei aqui, ó. Ctrl R, ele vai voltar nenhum número, nenhum valor. Por quê? Isso quer dizer que, para poder demonstrar que todas as variáveis no R são vetores. Então, por exemplo, se eu pegar isso daqui, que eu já tenho a variável x declarada, is.vector, e eu colocar aqui x, olha só o que ele vai retornar. Ele vai voltar um true. Se eu declarar uma outra variável, ele vai retornar um true. Se eu colocar is.vector e eu colocar, por exemplo, o número 90, ele vai retornar um true. Tudo o que a gente declara no R, em questão de variáveis e de números, eles são vetores. Então, por exemplo, se eu pegasse isso daqui, is.vector 91, que número que vai voltar? Vai voltar um verdadeiro ou vai voltar um falso? Vamos ver. Ele vai voltar um verdadeiro.
Porque a partir do momento que eu escrevo um número, ele transforma em um vetor, né? Neste caso vai ser só a quesito de demonstração, só a quesito de visualização, ele visualiza e simplesmente some. Mas ele ainda assim é considerado um vetor. Beleza? Então, bem ou mal, voltando aqui, passando tudo bem ou mal, não, né? Não sei porque eu falei, mas tudo bem. Passando de cima para baixo. Com vetores eu consigo colocar vários dados, né, várias informações no mesmo lugar, atribuir um nome para eles, ok? Eu atribuo um nome para o vetor, né, que neste caso ele está sendo guardado na variável vitórias. Ok, se eu simplesmente colocar todo ele, se eu somente digitar o nome da variável, ele retorna todos os valores. Se eu precisar voltar só um valor dele, eu digito o número dentro do colchete, só que o vetor ele começa a partir do 1, isso no R, tá? E todas as variáveis do R são vetores, beleza? É isso aí, pelo menos por enquanto vai ficar desse jeito. Na próxima aula a gente já continua o assunto dos vetores, para a aula não ficar tão longa. Belezinha? Até mais!